Somente o verdadeiro cristão se interessaria em clicar no vídeo desses para saber como agradar a Deus. Creio que você é um deles, já que você clicou nesse vídeo. Já agrada a Deus, o seu interesse é agradá-lo. Todo filho que verdadeiramente ama seu pai vai ter o desejo de agradá-lo. Isso é uma obra feita pelo Espírito Santo, que distingue daqueles que só pensam em agradar a si mesmo, ou seja, os ímpios. Se esse realmente for seu interesse, veja esse vídeo até o final. Vai sair daqui com mais clareza, porque eu vou te mostrar 7 versículos na Bíblia que te ensinam a agradar ao Pai. Antes de começarmos, vamos entender por que não temos agradado a Deus. Eu acredito que por conta da existência do antropocentrismo e do evangelho da prosperidade, a maioria dos cristãos não vão à igreja com a intenção de agradar a Deus, mas apenas para agradar a si próprio. As pessoas confundem edificação com entretenimento. Nós precisamos urgente de uma reforma nos cultos. Você que está vendo esse vídeo faz parte desse grupo? Será que você também não tem vivido assim? Pensando mais em você do que em Deus e no próximo, abandonando assim os 2 maiores mandamentos da lei? Eu vou te passar agora um teste legal para você saber se você tem sido egoísta nas suas intenções, pensando mais em si ou não. Vamos lá. A Bíblia ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Quando oramos a Deus, geralmente falamos baixo, para que ninguém saiba aquilo que nós estamos orando. Ou seja, quando nós estamos orando, nós falamos exatamente tudo o que queremos falar. Sabendo disso, basta você prestar atenção na sua própria oração. O que você mais pede nela? O que você mais pede em oração, geralmente é a sua prioridade. Claro que sua oração pode também ter problemas pessoais que você precisa resolver, mas observe-a em outros aspectos. A sua oração possui adoração a Deus como os salmistas faziam? Intercessão pelo próximo como Paulo pedia em suas cartas em prol das igrejas? Intercessão pela nação, como orava Daniel, Moisés e Jesus? Alguma citação do reino de Deus e da pregação do evangelho como Pai Nosso? Se suas orações têm pouco ou nada disso, é porque provavelmente você está orando demais por si mesmo. Pensar demais em si é um dos principais vilões de quem deseja agradar a Deus. É por essa razão que muitos o abandonam no meio da caminhada cristã. Vamos aprender agora alguns exemplos na palavra de como podemos agradar a Deus para cumprirmos o que Paulo nos ensinou em Efésios 5, verso 10. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Vamos lá então. Como agradar a Deus? Em primeiro lugar, creia nele, conforme está escrito em Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O cristão, antes de tudo, precisa ter fé se quiser realmente agradar a Deus, pois sem ela, nós não alcançamos nem a salvação. É por meio da fé que mostramos a existência de Deus. Quer saber como você pode demonstrar sua fé em Deus? Obedeça quando não tiver ninguém olhando. Se fizer isso, você vai mostrar que realmente crê em um Deus onipresente. O versículo de Hebreus 11 também diz que quem confia em Deus acredita que ele recompensa os que o buscam. Acreditando nesse versículo, não tem como a pessoa querer viver a vida à procura de prazeres no pecado. O cristão que agrada a Deus vai encontrar prazer suficiente naquilo que Deus faz por ele. Ele se satisfaz completamente em Deus. Existem pessoas que demonstram sua falta de fé quando acreditam mais em si do que em Deus. Elas fazem isso pensando que vão se salvar pela sua obediência, como se não precisasse da graça de Deus, como está escrito em Romanos 4, verso 5. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Segundo, como agradar a Deus? Tenha um coração quebrantado, conforme está escrito em Salmos 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que é um coração quebrantado? Uma pessoa com um coração quebrantado é aquela pessoa que se comove com os erros que comete. É aquela pessoa que não age com indiferença quanto ao pecado e que está sempre à procura de verdadeiro arrependimento por seus erros. Isso é ensinado também no Sermão da Montanha. Veja o verso seguinte. Bem-aventurados os que choram por serem consolados. Mateus 5,4. Os que choram nesse texto se refere a pessoas que têm um coração quebrantado e Deus o aceita porque este verdadeiramente entendeu o pecado que cometeu. Ao contrário daqueles que pecam, mas logo após isso vão assistir Netflix ou vão fazer qualquer outra coisa para se distrair sem peso nenhum na consciência. Essas pessoas estão com o coração endurecido e um coração assim não pode agradar a Deus. Como aquela frase de Charles Spurgeon: se podes pecar sem lamentar amargamente, és o potencial herdeiro do inferno. Terceiro, como agradar a Deus? Faça caridade.
Como está escrito em Hebreus 13, verso 16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esse verso citado não se trata apenas de ajudar os pobres, mas se trata de ajudar qualquer pessoa que precisa de nós. Nossa geração hoje é muito apegada a bens materiais, ao ponto de que não consegue dividir nada com ninguém. Diferente da igreja primitiva, que procurava dividir tudo que tinha até chegar ao ponto de não haver necessidade nenhuma entre eles, como está escrito em Atos 2,45. Apesar da marca principal da igreja não ser a caridade, o que no caso não faria dela uma igreja e sim uma instituição de caridade, nós devemos sim servir as pessoas, assim como Jesus que serviu a todos. É um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Quarto, como agradar a Deus? Ore com entendimento. Como está escrito em 1 Reis 3,10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Quando vamos falar com alguém importante, tendemos a medir bem as palavras que vamos usar. Pensamos bem antes de falar com uma pessoa, por exemplo, que vamos pedir um namoro. Ou quando, por exemplo, vamos a uma entrevista. Ninguém vai para uma entrevista de qualquer jeito para falar qualquer coisa. Da mesma forma, não podemos sair pedindo qualquer coisa para Deus, achando que Ele vai se agradar de tudo que pedimos. Na história de Salomão, você vê 3 razões que o levou a pedir sabedoria a Deus. Uma, reconhecer que era jovem e não tinha entendimento para reinar sobre Israel. 2, perceber o tamanho do povo que iria reinar. E 3, reconhecer que só Deus poderia dar a ele aquilo que lhe era necessário. Deus se agradou de tudo isso, e ainda mais por saber que ele poderia ter pedido coisas egoístas, como vida longa, dinheiro e morte dos inimigos. Ao invés de pedir essas coisas, pensando só nele, ele pediu sabedoria para governar uma multidão de pessoas, ou seja, ele pensou nos outros. Tome cuidado quando for orar, porque pode ser que sua oração seja tão egoísta que Deus não se agrade, como Salomão vai ensinar em Provérbios 15, verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Não ore a Deus de qualquer forma, pedindo qualquer coisa. Procure na Bíblia como agradar a Deus em oração. Você pode seguir exemplos de pessoas que tiveram suas orações respondidas, para seguir, como o caso que citei de rei Salomão, ou como Ana, a mãe de Samuel. Quinto, como agradar a Deus? Obedeça aos seus pais. Conforme está escrito em Colossenses 3, verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Esse é o mandamento mais quebrado pela juventude de hoje em dia. Inclusive, uma parte dela está dentro das igrejas. Jovens que dizem amar tanto o Pai Celeste, que não vê, mas não conseguem amar os pais terrenos, que vê todos os dias. Se quer mesmo agradar a Deus, obedeça seus pais. Não demonstre seu amor somente no dia dos pais e no dia das mães, lhe dando presentes. Diga que os amas de repente em algum dia de manhã, por exemplo. Já fiz isso com minha mãe, ela ficou bem sem graça, mas foi bem legal. É claro, que isso não seja um amor só de palavras, mas de atitudes. Não seja aquele filho que enrola para atender um pedido do pai ou da mãe, falando coisas do tipo: calma, já vou, espera aí. Seja sempre atento às suas ordens, como Samuel, que atende rapidamente às ordens do sacerdote Eli, em 1 Samuel 3. Ficar enrolando quando os pais nos dão ordens deixa provado na prática que não damos a eles a honra que lhes é devida. Procure de todo o coração amar seus pais, pois além de agradar a Deus, é um mandamento com promessa que nos proporciona vida longa na terra, como nos ensinou Moisés. Em Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, como agradar a Deus? Tema-o. Veja que está escrito em Salmos 147, verso 10 e 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. A falta de temor a Deus é uma marca dessa geração que coloca o nome dele em qualquer piada na internet. Infelizmente, muitos de nós tratamos o nome de Deus de qualquer jeito e depois não entendemos por que ele parece tão distante de nós e não escuta nossas orações. Se você é uma dessas pessoas, pare hoje mesmo de agir dessa forma. Tema ao Senhor, tenha cuidado quando for citar o nome dele para não acontecer e você quebrar o terceiro mandamento da lei que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. O versículo que mencionei do Salmo 147 nos ensina que Deus se agrada daqueles que verdadeiramente o temem. Até porque quem não teme a Deus vive cometendo os pecados da carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, conforme está escrito em Romanos 8:8. Sei que mesmo depois de convertido nós ainda assim tendemos a cometer alguns erros, mas que isso não seja uma prática na nossa vida. Por exemplo, quando você for a um culto, seja reverente, não chegue atrasado, nem chegue fazendo barulho se o culto já estiver começado.
Faça tudo com ordem e decência. Não mexa em coisas desnecessárias durante o culto. Tenha temor na hora que for louvar a Deus. Não louve de qualquer jeito, como se cantasse para uma pessoa. Estude a letra do hino. Viva a letra antes de cantar. Faça seu melhor como fazia o rei Davi. Seja um verdadeiro adorador. 7. Como agradar a Deus? Siga os passos de Jesus. Veja que está escrito em Mateus 3,17. Então uma voz dos céus diz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Jesus agradou a Deus em exatamente tudo que fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo viveu uma vida intensa, colocando Deus em primeiro lugar em exatamente tudo, mostrando assim que sabia que o que importa nessa vida é agradar a Deus. Ele confiou em Deus, demonstrando isso através das suas atitudes de obediência, de ser fiel. Ele tinha um coração quebrantado, não que tivesse pecado e se arrependeu, mas quebrantado por chorar e se entristecer com o pecado dos outros. Ele exerceu a caridade alimentando e curando multidões, e ele orava com entendimento e dependência até na hora de escolher os 12 discípulos, como está escrito em Lucas 6, versos 12 e 13. Ele até obedeceu àqueles que, humanamente falando, eram seus pais, ou seja, Maria e José. Ele fez isso, mas sempre colocando o Pai Celeste em primeiro lugar, conforme está escrito em Lucas 2,49. É interessante notar que Jesus só temia a Deus. Ele não temia a pressão dos fariseus e nem a espada romana, por exemplo. Você precisa saber que obedecer tem a ver com sofrer, conforme está escrito em 1 Pedro 2, 20 e 21. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O versículo citado nos ensina uma verdade difícil de engolir. Quando sofremos justamente, Deus se agrada, porque desta forma estamos nos parecendo com Cristo. Infelizmente, a maioria de nós não está pronto nem para sofrer justamente, o que dirá injustamente. Se ao ler essa passagem você estranhou pensando algo do tipo: então quer dizer que Deus quer que nós soframos? É porque provavelmente você ouviu o Evangelho como a teologia da prosperidade ou qualquer outra pregação que te diz que Deus quer te fazer feliz e realizado. Ele realmente vai te fazer feliz e realizado, desde que a sua felicidade seja agradá-lo e a sua realização for realizar a vontade dele. Não se engane achando que ser cristão é ter uma vida melhor que na terra. De fato, a nossa vida melhora, mas não de acordo com o que é melhor segundo o que nós achamos que é melhor para nós, mas sim de acordo com o que a Bíblia diz que é melhor para nós. E isso pode envolver também passar por alguns sofrimentos como Jesus passou. Antes de terminar esse vídeo, eu queria apenas concluir dizendo que muitos cristãos querem ser abençoados, mas apenas os salvos, os verdadeiros salvos, priorizam saber como agradar a Deus. Acredito que você não veria um vídeo desse se não tivesse um interesse real em agradar ao seu Criador. Caso você só tenha visto por curiosidade, eu incentivo a fazer desse estudo um estilo de vida, pois dessa forma você vai imitar o próprio Cristo, quem foi quem mais agradou a Deus. Bom, este é o canal A Luz da Palavra. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Se você deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um curso online que tem ajudado várias pessoas a aprenderem muito mais sobre a Palavra sem sair de casa. Um forte abraço e até mais.